Oi, galerinha, boa noite. Boa tarde ainda, né? Não passou das 18 horas, são 17 horas e 50 minutos. Hoje é segunda-feira, 14 de abril. Eu com essa cara de indigente aqui, que eu não consigo fazer a barba nem cortar o cabelo em lugar nenhum. O, o recurso vai ser conversar com o Marcinho aqui, passar a máquina. Mas como prometido, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o mercado, principalmente sobre os nossos papéis, né, que o principal ainda continua sendo Via Varejo e Petrobras, e fazer uma reflexão não sobre, né, números estáticos nem prospectivos, mas uma reflexão que fazem os analistas que administram realmente grandes fortunas. Então sair um pouco desse círculo vicioso de analista muito baseado em contabilidade. O cara pega uma fotografia do passado, ele faz uma projeção dentro de um cenário de guerra, o que vai acontecer com as empresas, e dentro desse cenário de guerra, com uma fotografia do passado, ele diz, né, para os traders e para esses pequenos fundos o que fazer com o dinheiro no swing trade. É uma posição temerosa, então a reflexão parte mais no princípio, pelo princípio, né, de bom senso como investidor de longo prazo. O que me fez um pouquinho ficar um pouco atento a isso foram as reportagens que saíram aí de analistas, né, uma compilação da Infomoney. O título foi Você pretende comprar Via Varejo agora? Então leia, né? Tem que ler isso antes. Então tem uma série de analistas falando do setor de varejo e dando prognósticos terríveis pro setor. Óbvio, né? O desenho não é bonito, ninguém gosta de perder receita, mas eu estava falando de manhã para vocês. Esse tipo de analista, ele olha pro papel como se fosse aquele boneco Bob na academia. Sabe aquele boneco que todo mundo chega, bate e o boneco fica parado? Né? O boneco não tem reação. Então, o mercado é totalmente diferente. As empresas reagem, as empresas têm bons gestores, bons administradores. As empresas enxergam o mercado, né, em que ela vive também de forma reativa. Então a empresa simplesmente ela não perde o mercado, ela não fica encilhada com uma série de dívidas de curto prazo e a empresa ela tem reação. Então, o que a gente aposta quando viramos sócios de uma empresa? Numa equipe, né, profissional, numa equipe competente e que tem esse poder de reação. Então, falando do nosso papel via varejo, puxando para o nosso lado, né, a galerinha falando, não, poxa, a Via Varejo tem dívidas de curto prazo de 2 bilhões e só tem 1 bilhão em caixa, mas tem recebíveis lá de cartão de crédito mais 3 bilhões, mais alguma coisa, mas puta, a empresa não vai ter a reação, não tem o caixa que tem uma Magazine Luiza, uma Lojas Renner, blá, 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 blá. Ou seja, jogando a empresa para o lixo. Né? A resposta do mercado é exatamente essa aqui, o papel hoje com 13,5 de alta depois desse tipo de análise. Tá? Imagine eu, como consultor financeiro, chegar na tua casa num momento ruim em que você usou o cheque especial aquele mês. Você usou o cheque especial, você tem uma perspectiva ruim, né, de emprego, talvez de manutenção de emprego, você tem uma despesa grande. Eu viro para você, eu falei, amigão, quebrou, fecha aqui tua família, fecha tua família e se mata. Eu tiro, né? Eu tiro das minhas análises o poder de reação que você vai ter. Você fala, poxa, eu tô devendo, eu vou trabalhar dobrado, eu vou cortar despesas, eu vou negociar meu condomínio, meu aluguel, minhas dívidas, eu tenho um poder de reação. Então, o que os analistas desconsideram muitas vezes, tá, é esse poder de reação. Né? E quando viramos sócio de uma empresa que a gente confia na administração, a gente tem que confiar nesse poder de recuperação, nesse poder de reação diante de um cenário
ruim. Então, percebam que as propagandas lá nos horários nobres e Casas Bahia, Ponto Frio, elas continuam as mesmas. Né? E lembrem também que ela tem a maior indústria de móveis da América do Sul, ela produz. Então ela não depende de outro fornecedor, não depende disso e daquilo. Mas continua, os vendedores estão todos em casa, usando de uma forma ou de outra os seus aplicativos para poder vender, nem que seja o mínimo possível, né? Mas estão tendo um poder de reação. Eles anteciparam todos os recebíveis, né, de curto prazo, já negociaram com fornecedores empurrando para frente algumas faturas, ou seja, eles estão reagindo. Tá? A gente virou sócio de uma empresa querendo que o banco digital dela dê certo, o Banqui, querendo que o software de e-commerce dela tenha sucesso, tá? Que consiga aí chegar perto do que hoje é a Magazine Luiza. A gente tem que bater palma para quem funciona bem, né? E o marketplace, né, seja ampliado de forma eficiente para que esse e-commerce ele ganhe market share dentro desse mercado altamente competitivo. Mas a gente investiu na empresa nesse contexto. Tá? O papel caiu bastante. A XP, que era um sócio estratégico também, vendeu participação absurda, né? Mas lembre-se que ela começou a entrar no papel lá 5,75 e pagou o papel até R$ 12 a XP. Né? Foi comprando e a maioria da participação pagou em torno de R$ 6 e devolveu tudo a 4,30 semana passada. Então ela fez um péssimo negócio na Via Varejo. Tá? Ela fez um péssimo negócio pensando que essa crise se arraste de 6 meses a 1 ano. Então o que ela fez? Ela trocou o risco do varejo, tá? É uma decisão técnica desses analistas, tá? Ela trocou o risco varejo por receita em dólar. Então foi lá comprar Suzano Clabin, trocou, né, os pés pelas mãos, e se essa crise durar 3 meses, ela volta no papel comprando e vai pagar mais caro. Hoje, XP foi destaque de compra nessa alta. Comprou líquido 9 milhões de ações Via Varejo. Então, mais do que números fixos, a gente tem que prestar atenção no poder de reação das empresas, de quem nós somos sócios, tá? De quem nós somos sócios. Petrobras, a gente entrou, a grande maioria são 470 pessoas, né? A gente entrou financiando o Petro, ganhando taxa ali mês a mês. Tá? Nosso preço está lá em torno de R$ 27 mais ou menos, está R$ 10 abaixo o papel, está 17,24 nesse exato momento. Mas o que a gente fez? A gente trocou PN por ON para ganhar R$ 1, trazer esse custo de carregamento para baixo. Vamos trazer, o papel vai se recuperar, tá? A empresa, como eu falei naquele último call, tanto a Prio como a Enat como o Petro fazem hedge de petróleo no curto prazo. Então eles estão aí de 3 a 6 meses redeado com o preço lá $45 o barril. Então se os preços recuperarem aí nos próximos 2 meses, as empresas vão sofrer pouco, as empresas de petróleo aqui no Brasil. O custo de extração aqui é baixo também no pré-sal. Então pode comprometer um pouco a capacidade de investimento, mas não compromete o fluxo de caixa. E quando o petróleo, né, caiu no curto prazo, a Petrobras, que é uma grande importadora de derivados de petróleo, né, até para mistura e refino aqui, diesel também, ela tem um fluxo, né, ela importa e paga $10 bilhões por ano. Se o petróleo caiu, ela desembolsa menos. Então ela vai ter uma folga de caixa. Tá? E se o preço do petróleo voltar, né, a subir aí acima dos $36, $37, que eu não acho nada difícil nos próximos 2 a 3 meses aí, ela vai ter uma situação ainda confortável, porque ela teve uma folga de caixa grande, né, um desembolso menor, e os preços voltam de volta à vida. Então, um dos papéis menos arriscados hoje, que é muito tranquilo de comprar, é Petrobras. Eu acho que o papel volta lá para os R$ 30 e volta logo, gente. Então o mercado, quando ele tem essas grandes pancadas para baixo, né, a gente tem que lembrar, volto a dizer, a palavra de hoje é o poder de reação. Tá? Quando você tem uma pancada muito forte, o mercado ele
ele responde na mesma intensidade. Isso é lei da física também, tá? 6,18 agora, só para constar, Via Varejo com quase 14 de alta, tá? Então a resposta pode ser muito mais rápida. Então a galera que fica projetando em cima de números, né, históricos, em cima de uma fotografia do passado e bem num clima de horror que a gente está vivendo agora, né, projeta muito. Então tem um ditado entre os economistas que se você quer ser, né, um bom economista, projete muita coisa. Uma você vai acertar. Tá? Então eu acho que, volto a dizer, todo mundo, isso virou praxe para todo mundo, tenha calma, né? Mas com dinheiro a galera fica apavorada mesmo. Eu acho que a gente continua nos papéis certos. Tá? Se alguém quiser mais segurança ainda, pode sair de Via Varejo e comprar Petro. Tá? Eu acho que Via Varejo tem o mesmo, né, potencial de dobrar até o final do ano. Vamos colocar um target aí, né? Assim como o Petro pode chegar a R$ 30 aí, subir uns 60%, 70% até o final do ano. Eu acho que é bem factível. A galera que estava do horror lá, que está 63 mil pontos no mercado, acabou o Brasil, né? Teve 2, 3 altas seguidas, o pessoal falou isso é um surto de otimismo. Então eu fico, quer dizer, não foi um surto de pessimismo, é um surto de otimismo. O mundo acabou, fecha, pô, vamos mudar de planeta. Então isso tudo me deixa um pouco revoltado, porque eu tive um professor chamado Delfim Neto, que foi ministro da Fazenda, os mais novos não sabem nem quem é, mas é um cara muito inteligente, um economista muito ponderado. Ele dizia no passado o seguinte: a expectativa, que é um componente muito forte em economia, tá? Ela cria seus monstros. Então você imagina um monstro, tá? Você cria esse monstro, você faz esse monstro viver, você dá forma para esse monstro e depois vira refém do monstro. Na segunda semana de quarentena, pô, a galera do PC acabou o Brasil, o pessoal está passando fome, criou, né? Tá todo mundo desempregado na segunda semana, enquanto o pessoal ainda estava assim pensando no que ia acontecer. Ora, se você me cria uma expectativa, isso inclusive as autoridades brasileiras aqui, se você cria uma expectativa que o Brasil vai acabar, eu demito, como aconteceu aqui, a gente fez a mesma coisa. Vão ficar 3, 6 meses, 1 ano parado? Você não vai ficar pagando empregado 6 meses, 1 ano parado. Então, você cria uma expectativa, você cria um monstro, né? Esse monstro toma forma e você vira refém do monstro. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Isso é uma crítica que não adianta para político. O político quer o caos. O político, no caos, ele tem acesso a recursos. Tá? Então, eles querem criar esse monstro. Tá? Mesmo que o monstro não exista, vamos criar um monstro. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa formação de expectativa de que o mundo acabou. Você entrou no cheque especial na sua casa? Pô, explode todo mundo. Explode sua casa, se mata porque acabou o mundo. Você não tem poder de reação. Os mercados têm um poder de reação incrível. Aí tem a galera comparando essa crise à crise de 29. É o mesmo que comparar planetas diferentes. Tá? Hoje, um sujeito pobre tem uma qualidade de vida superior a um rei na Idade Média. Então, são coisas totalmente diferentes, tempos diferentes, né? Tecnologias diferentes e reações diferentes e de maior intensidade. Eu acredito, sinceramente, que à medida que as coisas forem amenizando, os mercados eles vão dar uma porrada sem tamanho, né? Tanto o mercado americano, quanto o mercado europeu, quanto o mercado brasileiro. Tá? Eu acho que essa mola aqui, né? Ou essa bolinha que foi jogada com tamanha força, ela bate e tem uma volta brutal. Lógico, é minha opinião. Baseado no quê? Eu fui muitos anos analista de banco, né? Então, eu fazia as análises mais profundas possíveis, como analista de ações, como economista. Estou meio enferrujado hoje, mas são 44 anos enxergando esse mercado e todas as crises que ele passou. Normalmente a crise atual é que mais dói, ou seja, a dor atual é aquela pior, né? Aquela que você não quer
que doa. Aconteceram coisas diferentes, óbvio, para todo mundo. Pô, quando ia imaginar que um vírus provocasse esse estrago, né, que está provocando? Mas percebam que a gente está um mês, né, vai chegar um mês agora e pô, destruir a economia do Brasil nesse mês tecnicamente parado. Minha opinião é que todos os recursos que estão sendo distribuídos para estados, puta, isso é uma vergonha, é uma vergonha. Toda essa fortuna que está sendo destinada, para a gente não sabe para onde vai, que essa é a realidade do Brasil. O Bolinha lá, que é o presidente do Congresso lá, estava dizendo, não, vamos fiscalizar, não acredito que os estados, né, não prestem contas, bobagem, bullshit, né? Então, eu acredito que tudo isso, uma opinião pessoal, opinião de povo, eu acredito no ministro da Saúde, quando ele fala, acredito no Bolsonaro, quando ele fala, acredito no ministro da Economia, quando ele fala, eu acredito em todo mundo, porque eu não tenho os dados que os caras têm. Mas assim, como cidadão, eu achei que deveriam estar criando hospitais, colocando as empresas para produzir respiradores aí automáticos, tal. Porra, e solta a galera. Ninguém está preocupado com a vida humana, está preocupado em sobrecarregar o sistema, e o neguinho filmar a avó dele morrendo lá, sem respirar, sem ter um respirador automático. Pô, investe nos hospitais, investe em respiradores, operação de guerra. Passando essa crise, a gente vai ter o SUS, puta, alinhadão. Pô, e pelo que a gente olhou na China, pelo que a gente está vendo lá na Itália, Espanha, 3 meses, aí 4 meses, pô, acabou esse negócio. Então a gente teria um sistema de saúde aí todo equipado, mais hospitais e tal, sem o rombo, o tamanho do rombo. Hoje saiu aqui, então, 144 bilhões. Isso vai dar um déficit de mais de 7% do PIB. Então, tudo isso leva a um buraco negro sem tamanho. Então, mas opinião como todo brasileiro tem, sem ter acesso a dados, sem ser especialista em nada. Mas, pelo que a gente conhece de mercado de ações, que é nosso ganha-pão, tá? Eu acho que não é momento de tirar o dinheiro daqui, não. É o momento de colocar mais dinheiro. Tá? Tem muita gente nova chegando, comprando, até porque quem vendeu, fala, não vou ficar nesse mercado porque o mundo acabou. Pegou esse dinheiro e deixou no banco. A primeira refrescada que der aqui, o cara vai pôr em renda fixa, as taxas são negativas no mundo todo, ele vai voltar para o mercado. Tá? E aí onde a gente vai vender o que comprou para o camarada que ficou lá, né, comprando ouro, deixando dinheiro no colchão, ou em tibão de americano perdendo dinheiro. Então é isso aí, pessoal. É só para cumprir a minha palavra, que eu ia gravar alguma coisa no meu ângulo de visão do mercado. E estaremos aqui amanhã, apostos aí no nosso ao vivo. Tá? Boa noite a todos aí e até amanhã.